O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Ao invés de trazer uma aula mais complexa ou tratar de um assunto mais complicado, eu vou apresentar para vocês um pouco da literatura, dos livros que fizeram parte da minha formação musical, desde quando eu comecei lá bem novinho até os dias atuais. Além das lembranças que isso irá me trazer, que por si só já é algo maravilhoso e que para mim já valeria gravar este vídeo, eu acredito que possa ser útil para você que gosta do nosso canal, da maneira como nós explicamos, da nossa didática, do conteúdo que você tem aqui, porque você vai entender um pouco da minha trajetória literária musical e de repente vai ser apresentado a livros que não conhecia, ou que conhecia mas não dava o devido valor. Enfim, eu espero realmente que este vídeo seja útil para você de alguma forma, porque para mim, com certeza, será um vídeo muito especial. Vamos nessa? Só um detalhe muito importante, hoje eu vou me ater aos livros e não necessariamente aos mestres que eu tive ao longo dos anos, tá? Ainda vou fazer um vídeo especial homenageando a todos os mestres que fizeram parte também dessa minha trajetória. Apesar de ser um amante da música desde o berço, eu comecei a minha trajetória de estudo de música com 10 anos de idade, mais ou menos, com este livro aqui, o famosíssimo Bona. Inclusive esse aqui é um dos que eu utilizei na época, tá bem judiadinho, e você vai perceber que tem alguns rabiscos, né, criança, e aqui um carimbo escrito uso exclusivo da Congregação Cristã no Brasil, preço único R$1. Esse foi o valor pago neste livro na época, e não por mim, porque eu não era um membro dessa igreja e eu queria muito aprender, então o amigo do amigo do amigo conseguiu e me presenteou, ou eu paguei esse R$1 na época, não lembro. Enfim, foi aqui que eu comecei e foi assim que eu aprendi a ler partitura, tá? Por volta dos 10 anos de idade. E isso é interessante, porque eu era uma pessoa apaixonada por música, que queria aprender a cantar melhor, a tocar instrumentos, mas a minha trajetória começou com teoria musical, que era algo muito comum até nos conservatórios de antigamente, se ater muito à teoria antes da prática. Eu lembro que nessa época eu queria muito tocar violão, tem até um rabisco aqui de um bracinho de violão, não sei se vai dar pra ver. Mas o instrumento que havia disponível no lugar onde eu estudava, que era uma outra igreja, era um trompete. Então eles disseram pra mim, olha, se você quiser estudar música, você vai ter que aprender o bona e tocar trompete, que é o que tem disponível aqui na igreja. E eu, apaixonado por música, aceitei. Mas você sabe como é criança, né? Então foi aquela coisa mais instável, fazia por um tempo, parava, depois voltava. Então nisso eu acredito que tenha se passado aí mais do que meses, talvez 1 ou 2 anos nessa brincadeira, até finalmente eu ter completado as partes que eu deveria ter completado do bona para ter acesso ao instrumento. E eu cheguei a ter acesso ao trompete por 1 semana, no máximo 2, mas não me adaptei porque definitivamente não era o que eu queria. Eu gostava de cantar e tinha vontade de tocar violão, era isso que eu queria. E eu me lembro que durante os estudos do bona, eu estava guardando ali as moedinhas, os trocadinhos que eu ganhava da minha mãe. A gente sempre viveu de forma bastante humilde, então era difícil conseguir grana para comprar um instrumento. Mas quando finalmente eu tinha ali uns 50, 60 reais, apareceu um amigo com um violão bem simples, vendendo nessa faixa de preço, e eu imediatamente comprei, e foi aí que a coisa começou a deslanchar de vez, e aí eu não larguei a música nunca mais. Se você estiver gostando deste conteúdo, considere deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e dar uma olhada na descrição do vídeo também. Perceba que eu iniciei os meus estudos aprendendo a ler partitura, ainda muito novinho, mas o primeiro instrumento que eu realmente aprendi foi o violão, onde nem se aplicava a partitura, porque eu não estudava violão clássico, onde eu ia encontrar um lugar para estudar violão clássico. Então, eu estudava com amigos, estudava com revistinhas, a partir de cifras, de observação, de ouvido, e era assim que funcionava a coisa na época. Alguns anos depois, até por curiosidade, eu adquiri um outro bona, que é este aqui, que utiliza clave de Fá, porque apesar de eu não ter falado, o bona que eu mostrei aqui era apenas em clave de Sol, e esse aqui então, para quem queria praticar clave de Fá, normalmente quem estudava contrabaixo ou algum instrumento de sopro mais grave, ou até piano, acabava estudando os dois livros ao mesmo tempo. Eu fui ter acesso a este bastante tempo depois. Outro livro que surgiu na minha vida não muito tempo depois foi o Pozzoli Partes 1 e 2, Pozzoli rítmico, que é basicamente um bona sem nota musical. Aqui a leitura era apenas com tá, 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 apenas rítmica. E foi interessante para mim porque eu já havia
aprendido a ler partitura falando o nome das notas. Então, com o Pozzoli, eu tive, digamos, uma certa facilidade, já que não tinha que falar nome de nota para fazer as leituras. Mas foi um livro, e ainda é um livro muito interessante, que eu recomendo muito. Vale lembrar que nessa época não tinha internet, YouTube, nada disso, e eu precisava ter acesso a alguma coisa sobre música, sobre violão. Eu estava empolgadíssimo com o violão, e foi aí que eu comecei a frequentar a biblioteca aqui do bairro. Normalmente, depois de sair da escola, quando eu estudava pela manhã, eu dava uma passada lá na biblioteca e perguntava: o que vocês têm aí sobre música? E eu me lembro que vinham alguns livros, assim, bem aleatórios, e por vezes alguns calhamaços de folhas, assim, grampeadas, com uma espécie de apostilas, com assuntos dos mais diversos. Então, foi ali que eu tive acesso a conteúdos musicais que até então eu nem sabia que existiam. Para mim, música se resumia à técnica do instrumento e à teoria musical explicando aquelas técnicas. Mas não, eu comecei a ter acesso à história da música, à influência da música na sociedade e coisas nesse sentido que, como eu disse, eu nem sabia que existiam. Foi bem bacana, foi um período bastante importante na minha formação musical. Algum tempo depois, no colégio, eu conheci aquele que viria a ser um dos meus primeiros mestres no violão, na guitarra, e ele na época estudava na ULM, Universidade Livre de Música aqui em São Paulo, que depois veio a se chamar EMESP Tom Jobim, e foi ele que me apresentou este livro aqui, Elementos Básicos de Teoria Geral da Música. Eu lembro quando ele me mostrou isso, eu pirei, falei, nossa, eu preciso desse conhecimento, eu preciso saber tudo que tá aí. E é óbvio, eu não tinha nem condições financeiras de adquirir o livro, e muito menos como ter acesso a esse livro, que eu imagino que era restrito, se eu não me engano, na época, aos alunos do conservatório. Então ele conseguiu uma cópia para mim, e eu devorei esse livro. Mas eu li tanto, mas tanto, que eu acho que eu saberia dizer o que tinha em cada página. E foi a primeira vez que eu fui apresentado à teoria musical de uma forma um pouco mais profunda, apesar de ser elementos básicos, porque até então eu tinha estudado Bona, e o Bona era muito mais leitura musical do que teoria. Eu achava que era tudo a mesma coisa. Hoje eu já faço essa diferenciação entre leitura e teoria, tanto é que eu tenho 2 cursos e 2 livros sobre esses assuntos de forma separada, para facilitar também nesse processo. Eu sentia que já estava bem servido de teoria e de leitura musical, mas que eu precisava de algum livro que trouxesse elementos mais técnicos do violão, da guitarra. E aí eu dizia para minha mãe, se aparecer algum lugar aí que você estiver andando, uma banca de jornal, tiver um livro legal, traz para mim. Foi quando ela me trouxe um dia este aqui, ó, Violão e Guitarra. É apenas esse o nome, não tem nem o nome do autor aqui, talvez tenha aqui dentro. Mas enfim, foi um livro que eu também usei bastante, tá? Dá pra ver que tá com a página amarelada. E era basicamente um dicionário de acordes com algumas escalas também. Foi um livro que eu usei bastante também, por bastante tempo. E algum tempo depois eu adquiri, esse sim, importantíssimo pra mim, Iniciação ao Violão, de Henrique Pinto. Esse método é um método que eu considero de iniciação ao violão, não só para quem faz violão clássico, mas para quem estuda violão de forma geral. Apesar de não ter cifra, ser todo partiturado, ele é um livro muito legal, o repertório muito bacana, vale muito a pena você adquirir e estudar por esse livro se você é estudante de violão, independente se clássico ou popular. Aqui foi quando eu me apaixonei por violão clássico e houve um período da minha vida que eu me fechei a estudar só isso, para vocês terem ideia. Então eu tenho vários outros dessa coleção, mas hoje eu vou mostrar só esses para vocês mesmo. Tá até solta aqui a capa, ó, de tanto tempo. Deixa eu ver se tem a data aqui. 18/9/2004, olha só. Então tá aí, mais um livro importante para mim. E, posteriormente, vim adquirir também o injustiçado, na minha opinião, método de guitarra, Dario Parisi. Eu falo injustiçado porque eu já ouvi muita gente criticando esse livro, dizendo que ele é um livro que não se aprofunda muito, só que o nome já diz Guia de Técnica, então para mim era um livro bem satisfatório, porque ele trazia as escalas, os arpejos, os acordes, principalmente escalas e arpejos, e um playback, na verdade, vários playbacks para você executar músicas que ele mesmo compôs aqui para isso. Então, eu sempre achei um método bem bacana. Claro que esse não é o que eu adquiri na época, pode ver que ele tá bem novinho. Eu adquiri esse alguns anos depois, porque o primeiro eu já perdi ou dei para alguém, não lembro. Mas tá aí, outro método também, Guia de Guitarra,
Dario Parisi. Dando um pequeno salto no tempo, aquele meu amigo do colégio, que também se tornou meu professor, foi trabalhar numa loja de instrumentos musicais aqui da cidade e quando ele precisou sair da loja, ele me indicou para ocupar o lugar dele e foi isso que aconteceu. Eu trabalhava em um ferro velho na época e o dono da loja veio até mim e me fez o convite e eu comecei a trabalhar então nessa loja, onde passei a ter acesso a muito mais instrumentos musicais e também livros. Estou olhando aqui para alguns deles que eu vou mostrar para você. Por exemplo, História da Música. A verdade é que eu deixava parte do meu salário em livros, acessórios ou instrumentos que eu acabava comprando lá. Um dos livros foi esse, História da Música, muito bom. E também livros de teoria musical que eu não tinha acesso até então, como Oswaldo Lacerda. Foi lá que eu adquiri e comecei a ler, devorar também este livro. Temos livros do Almir Shediac, ou Almir Shediac, como Harmonia e Improvisação Volume 1, Harmonia e Improvisação Volume 2. Cheguei a adquirir outros livros também do Almir Shediac, por algum motivo eu não os encontrei, como o Dicionário de Acordes, por exemplo, e alguns songbooks. Acho que songbooks eu não cheguei a comprar, eu apenas folhava ali na loja mesmo, mas não cheguei a comprar. Entretanto, eu adquiri alguns songbooks, como por exemplo este aqui. Esse sim me acompanhou por muito tempo, e o que a gente chama de songbooks são livros com um repertório de determinados artistas, tanto em cifra como em partitura. Este, por exemplo, Jobim Essencial, é muito bacana, tem aqui bastante músicas, acho que, deixa eu ver, 40 músicas, aqui tá dizendo quando eu adquiri. Foi em 2007, então foi no ano que eu fui trabalhar, inclusive nessa loja, e é um dos primeiros então que eu adquiri, loja Do Ré Mi Musical, e é um livro que eu guardo no meu coração e na minha estante, na minha prateleira. E também comecei a adquirir livros de outros instrumentos musicais com os quais eu não tinha tanta afinidade assim, mas queria aprender, queria entender melhor. Então, por exemplo, este método de percussão, que ensina diversos instrumentos, então é um livro bem bacana. Tem também este aqui, bastante conhecido dos baixistas, que é o Dandim, Baixo Elétrico. Este livro é um combo que já vem com 3 livros em um e vem, se eu não me engano, com os CDs, tá? Com os playbacks e tudo mais, para você poder acompanhar os exercícios. Então, também foi um livro que eu adquiri nesse tempo trabalhando na loja, entre tantos outros, nem dá para falar tudo aqui, mas foi um período bastante interessante e foi nesse período também que eu me firmei como professor de música. E um dos livros que mais me acompanhou nesse período como professor foi o Introdução à Teoria. Esse aqui muita gente estudou comigo ali na escola do Ré Mi, escola e loja, e é um livro de caligrafia, basicamente. Sabe aqueles caderninhos da pré-escola? Quando nós estamos aprendendo a letra A, a letra B, e a gente tem que ficar copiando inúmeras vezes, é basicamente o que tem aqui, mas com notas musicais, com desenhos e símbolos musicais. Então tem algumas coisinhas, algumas informações ali de teoria, mas é muito mais para trabalhar essa parte de caligrafia, de escrita, de entender a parte mais básica da leitura musical. E é um livro bem bacana que também me acompanhou por muitos anos, durante todo o tempo que eu dei aula de teoria lá na escola. E já que estamos falando de livros de música, eu não poderia deixar de falar dos meus 2 livros, o Teoria Musical no Ponto Certo e o Aprenda a Ler Partitura. São 2 livros, 2 e-books que eu criei baseado em cursos aqui do canal. Então, repare, você já tem acesso a essas aulas de forma gratuita clicando nas playlists aqui do canal. Você pode assistir o curso inteiro. Mas, se você quiser ter esse conteúdo organizado de forma escrita, para você ler no seu tablet, celular, computador, ou mesmo imprimir e utilizar como livro físico, é só você clicar nos links que eu vou deixar na descrição e conhecer os e-books Teoria Musical no Ponto Certo e Aprenda a Ler Partitura. Esses são os primeiros de muitos outros conteúdos e materiais que eu espero criar com a ajuda de vocês aqui do canal. E foram mais de 10 anos trabalhando e lecionando ali na loja e escola do Ré Mi Musical. Eu tenho um carinho imenso por toda a família do Ré Mi. Houve um momento em que eu me desliguei da loja e passei apenas a me dedicar às aulas. Então, nesse período, eu comecei a me dividir também em alguns lugares. Cheguei a dar aula em 5 ou 6 lugares simultaneamente, entre a escola de música, ONGs, igrejas. Foi um período bastante intenso e, é claro, ainda tinha que me dividir entre as aulas que eu fazia com os meus professores, que
Como eu disse, em algum momento vou falar disso também aqui no canal. Então foi um período muito bacana e chegou um momento durante essa trajetória em que eu iniciei a minha faculdade de música. E olha, se teve um lugar onde os meus horizontes musicais se ampliaram, foi na faculdade. Eu tive uma certa dificuldade na hora de escolher qual curso eu faria. Eu já sabia que teria que ser de música, mas as opções eram tantas. Eu poderia fazer bacharelado em violão ou guitarra, ou mesmo em canto popular. Poderia fazer composição, arranjo, regência, me tornar um maestro. Poderia fazer tantas outras coisas, produção musical. E eu acabei optando pela licenciatura, porque o professor que há em mim falou mais alto. Eu adoro lecionar, então a licenciatura foi o caminho. E foi muito bacana porque eu tive muito mais ainda o que ler do que se fosse o bacharelado. Além dos conteúdos musicais que eu precisei ler, eu também precisei me dedicar a conteúdos pedagógicos, conhecer pensadores da educação. Então foi muito bacana, coisas que as pessoas aprendem em cursos de pedagogia, estudar Vygotsky, Piaget, Vallon e tantos outros educadores que foram importantes e alguns educadores musicais também. Então, o que eu vou mostrar aqui para você é uma pequena parcela, um fragmento da leitura que tivemos durante o período da faculdade. Foi maravilhoso para mim. O primeiro livro que eu quero te mostrar dessa época é o Harmonia, uma abordagem prática. Livro da minha queridíssima professora Marisa Ramires, que inclusive tem canal aqui no YouTube. Vou deixar aqui na descrição para você conhecer. É uma professora incrível, com uma didática incrível, e eu tenho muito orgulho de ter sido aluno dela. Conheçam os livros dela, tá? Tem mais de um. Este aqui é um dos que eu consumi. Harmonia, uma abordagem prática. Temos também um outro livro mais antigo, mas que eu só fui conhecer de verdade na faculdade, que é o Paul Hindemith. E esse livro é um livro de treinamento para músicos que envolve treinamentos rítmicos muito mais complexos do que o Pozzoli. É tipo um Pozzoli num nível mais hard, mais difícil, sabe? Então é muito legal. Só para você ter ideia, enquanto no Pozzoli a gente faz uma leitura única com a boca, falando tá, 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 neste livro tem leituras que você faz a 3 vozes, batendo pé, batendo palma e fazendo com a voz ao mesmo tempo, lendo 3 linhas de ritmo. Então é muito legal. Paul Hindemith, fica a dica, treinamento elementar para músicos. Outros livros, e aí eu tenho que citar essa professora incrível, que é a Viviane dos Santos Louro, que eu adquiri também na faculdade, tá? Esses 2 livros aqui. É Educação Musical e Deficiência, Propostas Pedagógicas. Um livro maravilhoso para educadores musicais que pretendem trabalhar com pessoas com deficiência. Tá? Tem muito conteúdo aqui, riquíssimo. Esse, então, nem se fala, só você vê pela grossura do livro, que é o Fundamentos da Aprendizagem Musical da Pessoa com Deficiência. Como você pode, por exemplo, aplicar a educação musical a pessoas com deficiência se você não conhecer esse universo dela. Então, esse livro ajuda demais educadores musicais que pretendem trabalhar com isso, como foi assunto do meu curso. Então, 2 livros muito importantes também, muito valiosos para mim. Kohreuter, educador. Kohreuter é outro cara aí muito importante da educação musical que você tem que conhecer se você quer ser um professor de música dos bons. E é um livro também que me ensinou muito. Aqui diz O Humano como Objetivo da Educação Musical. É um livro maravilhoso. Procurem, o que você puder procurar do Kohreuter, vale a pena dar uma lida. E um dos livros que mais me marcou, ou mais me marcaram durante o período da faculdade, que é O Ouvido Pensante, de Murray Schafer. Esse livro basicamente fala sobre pensar musicalmente como sociedade e não apenas como músico. Pensar, por exemplo, na paisagem sonora. Um dia eu quero fazer um vídeo aqui no canal sobre paisagem sonora, onde ele diz que da mesma forma que uma prefeitura, um governo se preocupa com a paisagem visual da sua cidade, sempre pintando muros, órgãos públicos, tentando diminuir as pichações, criando novas praças com área verde e assim por diante, deveriam também se preocupar com a paisagem sonora, com a poluição sonora e tantas coisas nesse sentido. É muito legal. Esse é só um dos tópicos que esse livro trata, então outra leitura riquíssima
que eu tive durante o período da faculdade. Você deve ter percebido que eu apresentei muito mais livros teóricos do que práticos, né? E apesar de eu ter tido realmente mais contato com esses outros tipos de literatura, eu tive sim inúmeros livros, tenho livros práticos com repertório para violão clássico, violão popular, de canto. Eu separei, por exemplo, aqui de técnica vocal, Cantonário, baita livro bacana, da Cirene Paparotti e Valéria Leal. Tenho aqui Belting Contemporâneo, do maestro Marcone Araújo, um material incrível também. Tenho aqui também Músculos Intrínsecos da Laringe, neste caso da Silvia Pinho e do Gustavo e do Paulo Pontes. Nesse caso nem é um livro de técnica vocal propriamente dito, mas é um livro que trata da principal ferramenta de um cantor, que é a sua prega vocal, são suas pregas vocais, é a laringe. Então, livro maravilhoso também, recomendo. E tantos outros livros, alguns que eu presenteei para alunos, outros que só se perderam. Eu só queria apresentar para vocês um pouquinho do quanto esse universo musical é vasto. É um oceano gigantesco, pronto para ser desbravado. E a gente sabe que no Brasil o preconceito com a profissão de músico ainda existe. As pessoas consomem música todos os dias, mas quando a gente diz que trabalha com isso, imediatamente elas já pensam que a gente não gosta de trabalhar ou não tem uma profissão, não teve melhores oportunidades na vida e por isso foi pra música, entre tantos outros preconceitos batidos já que a gente enfrenta. E olha só a quantidade de leitura, a quantidade de processos que um músico passa ao longo da vida para poder fazer o melhor dentro das suas condições, dentro daquilo que pode. Claro que cada um trilha o seu próprio caminho, não estou dizendo que todos os músicos passam pelo mesmo caminho que eu, mas dentro dos seus próprios caminhos, das suas próprias trajetórias, eu tenho certeza que todo músico se dedica e se dedicou horas e horas e horas a fio, abriu mão de muita coisa para poder fazer aquilo que ama da melhor maneira possível. Este vídeo com certeza vai ser um dos meus queridinhos aqui do canal. Eu imagino que não vai ter tantas visualizações, já que é um vídeo de cunho pessoal e que fala de livros, né? A gente sabe que não é o tipo de conteúdo mais visitado aqui na plataforma, mas se você chegou até aqui, eu te agradeço, espero que tenha sido útil para você de alguma maneira. E se você gosta de música, gosta de conteúdos assim, dá uma olhada nessas recomendações que eu vou deixar para você aqui também. Espero que você goste. Um grande abraço e nos vemos num próximo vídeo.